Bom dia! Hoje, dia 17 de maio de 2025. O texto bíblico de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 até o versículo 24. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocasse a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que me fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor Deus, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Até aqui esta leitura. A história conhecida da viúva de Sarepta. E nós? Confiamos em Deus, ou se nós chegássemos na situação que Elias chegou e encontrou uma viúva catando gravetos e que não tinha disponibilidades financeiras para alimentar nem a si, ao seu filho e muito menos para alimentar o profeta. Mas Elias, que obedecia fielmente a Deus, diz a ela: não te preocupes, vá e traga um pão. Faça primeiro um pão para mim e traga-me a água. E a sua tigela de farinha e o seu jarro de óleo não acabarão até que voltem as chuvas. Era a garantia que Elias dava a esta mulher de que ela não perderia tudo. Ela não iria morrer como ela pensava. Veja que esta mulher confiou na palavra que Elias havia lhe dito. Porque Elias não falava por ele, ele falava pelo Senhor. Ele diz ali no versículo 14, pois o Senhor, Deus de Israel, diz. E quando Deus de Israel, nosso Senhor, diz, as coisas são como ele diz. Parecia que tudo estava tranquilo, Elias vivia por ali, nunca faltou comida mais para eles. Aconteceu exatamente como Deus havia mandado Elias falar para ela. Mas a fé da viúva teria que ser provada mais uma vez. E aí o seu filho adoece, fica mal e morre. E aí entra a nossa natureza humana, que esquecemos o que Deus fez por nós até ali,
E aí ela olha para Elias e diz: o que o Senhor Deus, o que o Senhor homem de Deus tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocasse a morte do meu filho? Talvez nós, olhando agora, digamos, não poderia ter falado isso, não deveria. Mas não se esqueça, nós não somos diferentes da viúva de Sarepta. Quando as coisas ficam ruins, quando a doença chega, quando perdemos um ente querido, muitas e muitas vezes, cada um de nós questiona a decisão de Deus e os motivos para aquilo que aconteceu. Elias foi e fez o que Deus o havia instruído. Orou em voz alta e pediu, falando em oração a Deus: por que tu fizeste tamanho mal a esta viúva, tirando o seu filho? Uma oração sincera, uma oração de dor também. Elias reconhecia que esta mulher que o havia atendido, cuidado dele, alimentado ele, junto com o seu filho, não merecia perder o seu filho daquela forma. Ela não merecia aquele sofrimento. E aí Elias, o homem de Deus, ora para o Senhor, pede em favor daquela criança e pede ao Senhor que o ressuscite. Deita-se 3 vezes sobre o corpo do menino e a sua oração é atendida e ele volta a respirar. O texto, no contexto dele, nos lembra e nos leva a outra história. Nos leva à vinda de Cristo Jesus à Terra. Enquanto ele esteve com os seus discípulos, o povo que andava com eles e atrás dele para aprender, não passava fome. Podiam ser 2 pães e 7 peixes e alimentava multidões. Podiam ser só 2 pães e continuava sendo o milagre da multiplicação e alimentando muita gente. E alimentando a alma com ensinamento e o corpo com o pão e a carne. Este, segundo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este também, ele não adoeceu, mas ele foi condenado à morte. Ficou morto por 3 dias e ressuscitou também, para salvar você e a mim. Temos que sempre imaginar que o Pai bondoso sempre arruma uma forma de colocar o pão na nossa mesa. Pode não ser na abundância que nós desejamos, mas sempre o corpo estará alimentado. Tenha fé em Deus. A sua fé pode e vai lhe sustentar. Elias disse à mãe: pegue o seu filho, ele está vivo. E a mulher olha e diz: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Quando Jesus ressuscita e surge entre os seus discípulos, entre aqueles a quem ele amava e que o amavam, todos ficaram felizes e louvando a Deus pela ressurreição do seu mestre. É assim. Quando coisas boas acontecem em nossa vida, nós sempre de novo louvamos a Deus e agradecemos. Que seja assim sempre, como a viúva de Sarepta. Que possamos ter fé e assim receber os dons de Deus, para que nunca falte o pão e o azeite em nossas mesas. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós, no correr deste sábado. E nos encontramos novamente domingo, 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.